E aí galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Melhor do Mundo, trazendo pra vocês um pedido especial aqui, ó. Maravilha! Vamos estar conferindo do canal Nerd All Stars Injustiça, Deuses Entre Nós, ano 1, história completa. Cara, deve estar demais isso aqui, por causa que essas histórias de quadrinhos, tudo, cara, como eu curto, não tem. E o nosso amigo aqui, do Nerd All Stars, explica de uma forma muito fácil de a gente poder compreender um pouquinho esse universo. Então já vamos deixando aquele like, se inscreve no canal também, galera. Bora em vídeo todo dia com sugestão de vocês. E bora prestigiar demais aqui o canal do nosso amigo. Vamos no play! Fala galera, Fala! Hoje é dia de Injustiça ano 1. Maravilha! Injustice É uma história da DC, escrita por várias pessoas, mas principalmente Tom Taylor e Brian Buccellato, e desenhada também por várias pessoas, Eu acho mas que eu já cheguei a jogar principalmente um jogo. por Mike Miller e Bruno Redondo, sendo uma série iniciada em 2013 e finalizada em 2016, onde o ano 1 tem 36 edições e um anual. Injustiça foi idealizado como um jogo criado pela NetherRealm, a mesma produtora de Mortal Kombat. E aqui um universo novo é abordado. Só que para chegar até os eventos do game, um quadrinho foi produzido mostrando como tudo isso aconteceu. Maravilha! A HQ acabou sendo tão boa que fez um enorme sucesso durando 5 temporadas. Ou seja, se tornou uma enorme série que abordava 5 anos da história. Nessa realidade, o Coringa cansou do Batman e foi atrás do Superman em Metrópolis. Isso causa tragédias que o Homem de Aço não consegue suportar e passa a usar o seu poder para se tornar um tirano e controlador desse mundo. Mas Injustiça é um universo à parte, não afetando em nada o universo ou a cronologia oficial da DC. Então, para entender a história, você basicamente não precisa de conhecimento prévio nenhum. Maravilha! Só que antes de continuar o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, onde eu falo muito mais sobre os bastidores do canal, sobre mais quadrinhos e sobre outros vídeos que vem por aí. E agora sim, vamos pra história. Bora! Senta aí. Já tô aqui, ó! A história começa com o Batman observando o que o seu mundo se tornou. Uma tirania controlada à mão de ferro por um homem de aço. Mas tudo realmente começa 5 anos antes. Que eu tô. Clark Kent, o Superman, vive com a sua esposa Lois Lane. E numa noite, com a sua super audição, ele escuta algo que o deixa chocado, mas muito feliz. Ele ouve o batimento de um outro coração dentro de Lois. Ela estava grávida. Mas a comemoração entre os dois dura pouco, porque Lois recebe um chamado do Planeta Diário para cobrir uma reportagem nas docas da cidade. Enquanto isso, o Superman percebe a presença do Batman em Metrópolis, fazendo investigações sobre materiais roubados. E já que Lois vai ao trabalho, o Superman vai ao encontro do seu amigo. Clark quer lhe contar a novidade, mas só de vê-lo, de analisar o seu rosto e o seu jeito de falar, Bruce já descobre que Lois estava grávida. É o melhor detetive do mundo. Não conseguiu surpreender o Batman, e então ele pede para que Bruce seja o padrinho da criança. E isso sim deixa o maior detetive do mundo surpreso e feliz. Que legal. Mas a felicidade não dura muito, porque nesse momento Lois Lane estava caindo numa armadilha. O contato que ela recebeu para cobrir uma reportagem era na verdade o Coringa a atraindo, onde ele surge atirando e matando Jimmy Olsen, e assim capturando Lois Lane. Naquela manhã, o Superman busca pela sua esposa a todo custo e não a encontra, mas encontra o corpo de Jimmy com uma carta do Coringa. Isso é um mau sinal, e Clark vai até o Batman implorando por ajuda. Assim, ele aciona toda a Liga da Justiça com um chamado de prioridade máxima. O Batman e o Flash investigam os laboratórios Star e encontram o espantalho morto. O plano do Coringa parecia maior do que nunca.
A Mulher Maravilha investiga as docas e descobre informações que levam o Superman até um submarino, onde finalmente ele encontra o Coringa. Ali, o vilão tá ao lado da Arlequina e eles estão com máscaras fazendo algum tipo de procedimento na Lois, ao mesmo tempo que o Superman rasga o metal do submarino e entra. Mas ele é pego por uma espécie de névoa, e antes que pudesse se livrar dela, ao inalar aquele gás, o Superman vê na sua frente um dos seus maiores inimigos, o Apocalipse. O combate se inicia, onde o Superman tenta manter a criatura o mais longe possível dali, e para isso o leva até mesmo ao espaço. Com essa distração, o Coringa e a Arlequina tentam escapar, mas são pegos pela Liga da Justiça. Tá bem. Ali, o Batman analisa o submarino e percebe que aquele gás é a toxina do espantalho, mas ela estava mesclada com kryptonita, fazendo assim com que até o Superman tivesse alucinações ao inalar aquilo. Ou seja, o Apocalipse que ele via não era o monstro, era uma alucinação. Ali na sua frente, a criatura que ele estava enfrentando e levando ao espaço era a própria Lois Lane. Seja pelo vácuo ou pelos golpes que recebeu, Lois não resiste e morre. Só que isso não era. O Coringa tinha implantado nela um gatilho que, quando seu coração parasse, seria acionado, ativando uma mega bomba em Metrópolis. Então é o que acontece e toda a cidade, todas as pessoas que viviam ali explodem naquele momento. Os heróis e poucos civis sobrevivem a isso graças ao poder do Lanterna Verde e do Flash. Mas o Superman perdeu a esposa, o filho que ainda não tinha nascido e todas as pessoas que viviam na sua cidade. Pior foi ele. O Homem de Aço nunca tinha sofrido uma tragédia tão grande assim desde a explosão de Krypton. O Superman sofre com a perda e até se culpa por isso, mas o real culpado era o Coringa. Assim, o ainda herói parte até ele, até onde o Batman o tinha levado em Gotham para ser interrogado e preso. Com tanto ódio, o Lanterna Verde tenta pará-lo para evitar que ele faça algo que se arrependa depois. Mas nem o poder do seu anel era páreo para o Superman. Nada podia parar o Homem de Aço, que surge furioso procurando o maníaco que causou tudo isso. O homem que dizia que tinha cansado de perder para o Batman e decidiu brincar com o Superman. O encontrando, o Homem de Aço, sem pensar duas vezes, atravessa o braço pelo peito do vilão, atravessando também o seu limite de não matar, assim matando o Coringa. O problema é que com isso, a sanidade do Superman também se vai. Isolado na Fortaleza da Solidão, ele não sabe mais o que fazer depois de tudo isso. Inclusive, nesse momento, ele é confrontado pelo Superboy, que se diz decepcionado. Na explosão, a sua família, o Kid Flash e o Mutano também morreram. Eles estavam chegando em Metrópolis naquele momento, e mesmo assim, Connor diz que independente do tamanho da tragédia, matar não era a solução. Sozinho, refletindo ali, com essa pressão, o Superman começa a surtar. Ele ouve as notícias pelo mundo sobre outros conflitos e sobre um bombardeio numa guerra civil no território da Bialya. Irritado com tanta tragédia, o Superman parte até lá e captura o presidente daquele país, o levando até a ONU, onde faz um pronunciamento público. Primeiro, ele revela que é Clark Kent. Conta que era um repórter do Planeta Diário, e ele cansou de ver as pessoas morrendo em tragédias causadas pelo próprio ser humano. Assim, ele exige um cessar-fogo no mundo inteiro, e se alguém se recusar, ele iria caçar os líderes dos ataques pessoalmente, assim como fez com aquele homem. Não importa se é um terrorista, um rei ou um presidente, ninguém mais vai atacar inocentes em lugar nenhum. Inclusive, uma das suas ações é destruir mísseis norte-americanos. Com isso, o governo dos Estados Unidos, para tentar parar o Superman, contrata o Mestre dos Espelhos para sequestrar os seus pais, Martha e Jonathan Kent, agora que ele revelou a sua identidade ao mundo. E assim, eles poderiam chantageá-lo. Mas isso era o maior erro que eles poderiam cometer.
É claro que o sequestro não seria tão bonita. simples e toda a Liga da Justiça se une para ir atrás do responsável. A partir daí, a Mulher Maravilha é a mais empenhada em ficar do lado do Superman. Assim, unidos, os heróis encontram e salvam os pais do Homem de Aço na Salar de Uyuni, o maior espelho natural do mundo, localizado na Bolívia. Só que o único que não participou das buscas foi o Batman. Ele estava na Casa Branca dizendo que o presidente errou em fazer algo do tipo, e agora as coisas não teriam mais volta. O Superman vai até a Batcaverna, onde encontra o Asa Noturna e o pequeno Damian Wayne, o atual Robin, treinando e meio que discutindo como irmãos. Mas ele tá ali pra, na verdade, questionar Bruce. O Homem-Morcego diz que não acha certo as atitudes do Superman. Ele tá assustando a população, forçando as coisas. É um cara muito poderoso. Algo a eles. Aquela suposta paz que ele busca, Fúria na verdade, Superman era medo. O Superman se irrita e diz que a culpa disso tudo, na verdade, é do Batman, por ele ter sempre deixado os maníacos como o Coringa vivos. E o que ele fez foi matar apenas um homem, para evitar mais morte de outros milhares. Mas pro Batman, é desse jeito que começa. Pois é. Apenas com uma morte. Passando da linha. Enquanto isso, nos mares, o Aquaman ataca um grupo de pescadores que estão caçando baleias. Mas a Liga da Justiça chega para intervir, já que existe o cessar-fogo obrigatório. O Aquaman, na verdade, se recusa a fazer parte disso, dizendo que os mares não fazem parte do mundo terrestre. Eles têm as suas próprias regras. Isso inicia um atrito entre o Aquaman e a Liga da Justiça, que só para quando o Superman surge. Mas o Aquaman contra-ataca, enviando exércitos para as principais cidades costeiras do mundo, inclusive o Rio de Janeiro. Tudo isso como demonstração do poder Atlante. Só que dessa vez, o Superman já não tinha mais pudor depois das tragédias que presenciou. E para terminar com tudo de uma vez, ele simplesmente retira toda a Atlântida do fundo do mar e a coloca no meio do deserto do Saara. Caramba! Isso mataria a todos os seus habitantes. Então, para salvar o seu povo, o Aquaman se rende e promete que vai ficar de fora de qualquer conflito ou qualquer assunto relacionado ao mundo terrestre. As atitudes do Superman começam a incomodar as pessoas. Inclusive o Batman pede para que ele pare de uma vez com isso. Mas o Homem de Aço vai agindo de forma autoritária cada vez mais. A população começa a protestar pelas atitudes do Superman na Austrália, onde inclusive um homem surge com uma armadura de energia, dizendo que ele vai ser o novo herói que vai defender o interesse das pessoas e não obrigá-las a seguir as suas ordens, porque ele tem algum poder ou coisa do tipo. Só que o Superman e a Mulher Maravilha o atacam de forma tão violenta que o homem que queria só ajudar acaba ficando paraplégico. Caramba! O Flash testemunha isso. E ao investigar quem era aquele homem, percebe que era um cara normal que quando criança idolatrava os super-heróis. E hoje, o seu herói da infância acabou de deixá-lo numa cadeira de rodas pro resto da vida. Essas atitudes incomodam até mesmo outros heróis como os Jovens Titãs, principalmente Connor Kent, o Superboy. Ele vai até a Fortaleza da Solidão, tentando encontrar uma forma de parar o homem que o inspirou a ser um herói e que agora estava se tornando um tirano. Mas quando ele chega, o Superman já estava lá com o portal para a Zona Fantasma, perguntando se era aquilo que o Superboy tanto procurava. Isso inicia um conflito entre eles, e o resto dos Titãs surge. Moça Maravilha, Estelar e o Red Robin Tim Drake aparecem, menos a Ravena, que concorda com as ações do Homem de Aço. No meio da luta, o Superman dá um soco tão forte no peito de Connor que quebra vários ossos. O Superboy começa a cuspir sangue. Ele morreria em breve daquele jeito. A única forma de evitar isso seria enviando ele para a Zona Fantasma, onde o seu corpo não sofreria pela lesão. Ou ele ficaria preso, ou morreria ali. Assim, os Titãs aceitam e são enviados para a Zona Fantasma, onde ficam fora dos próximos conflitos.
Depois disso, o Superman vai para Gotham, onde o Duas Caras fez alguns repórteres de refém. Então assim que chega e os salva, ele anuncia publicamente que para manter a população a salvo, os heróis vão dar um jeito de manter todos os psicopatas longe dali. Nenhum maníaco de Gotham deveria ficar na cidade, e eles vão lidar com isso agora. Nesse momento, na Batcaverna, o Batman tá com Asa Noturna e com Damian. E ali, eles percebem que o Superman planeja ir até o Asilo Arkham. O Batman e Dick Grayson correm pra ir pra lá evitar que um massacre aconteça. Mas Damian não se importa muito. Pra ele, o que quer que aconteça com os vilões não é importante. Ele concorda com o Superman. Batman e Asa Noturna então vão sozinhos e chegam para confrontar o Superman e saber qual é o plano com aquelas pessoas. Mas a maior surpresa é que Damian também estava ali, ao lado do Homem de Aço e da Mulher Maravilha. No Arkham, o Cyborg vai abrindo as celas e o Flash os vai retirando um a um. Então, para acabar com isso, o Batman usa um vírus tecnológico para parar o Cyborg. Isso faz a tensão entre os antigos companheiros ficar cada vez maior. Nesse momento, o Arqueiro Verde surge levando a Arlequina presa depois do que ela fez ao lado do Coringa. O problema é que tá acontecendo a discussão dos heróis nesse instante, e ao ver isso, o Arqueiro parte para ajudar, deixando a Arlequina sozinha com o guarda da prisão. O guarda não vai conseguir. Claro que ela consegue superá-lo facilmente, e com isso, ela se liberta. Mas antes de fugir, ela faz algo para complicar mais ainda as coisas. Ela solta todo Ela mundo. abre todas as celas dos vilões de uma só vez. Belo, assim, bom arqueiro! Iniciando uma guerra entre heróis e vilões. No meio das lutas, o Asa Noturna e Damian começam a discutir. Os dois eram como irmãos. Dick é o primeiro Robin que o Batman acolheu e criou desde muito pequeno. E Damian é o real filho de Bruce. Damian é muito explosivo e começa a atacar violentamente todos os vilões, dizendo que nenhum deles merece ajuda depois de cometer crimes. Enquanto Asa Noturna diz para que ele pare. As coisas não funcionam bem assim. Isso faz Damian se revoltar com Dick, que estava tentando lhe dar ordens. E como sempre, Damian tenta acertá-lo com um dos seus bastões. Mas dessa vez, Dick estava distraído. O bastão acerta a cabeça do Asa Noturna, deixando ele tonto e o fazendo cair. Mas na queda, ele acerta o pescoço numa pedra, onde ele quebra. E assim, Dick Grayson morre. Tá louco! Damian se assusta. Aquilo não foi intencional. E quando o Batman vê a cena, ele desaba e começa a chorar. Todos param. Heróis e vilões fazem uma trégua. O Homem-Morcego corre desesperado, afastando Damian, e em choque diz que o seu filho, o seu real filho, morreu. O conflito era cada vez maior. Batman e Superman realmente estavam em lados opostos agora, mas em respeito a uma antiga amizade, o Homem de Aço vai ao encontro da Mulher Gato para lhe contar o que houve com Asa Noturna. Assim, Selina parte para a Batcaverna para ficar do lado do Batman e tentar ajudá-lo a superar essa perda. A influência do Superman no mundo só aumentava. Cada vez mais ele controlava as nações e comandava também a Liga da Justiça para parar as guerras à força. Mas acabar com os conflitos dessa forma não acaba com os motivos para os conflitos existirem. Pois é. Enquanto isso, o Batman via essas ações como uma tirania e uma perda da liberdade de escolha das pessoas. Por isso, até mesmo a pedido do presidente dos Estados Unidos, ele começa a buscar e fazer aliança com outros heróis que pensam dessa forma, reunindo, além da Mulher Gato, a Canário Negro, o Arqueiro Verde, o Raio Negro, a Batwoman, o Capitão Átomo e até mesmo o Aquaman. Mas o Rei da Atlântida acaba preferindo ficar fora disso. Pois é. Um mês se passou ele já da viu explosão que de Metrópolis. pode acontecer E com um o povo sinal dele. começa a ser ouvido vindo dos escombros. Era um sobrevivente. O Cyborg consegue captar o chamado e o Superman parte para o lugar que o sinal vem sendo enviado. Era um bunker coberto de cobre. E por isso ele não conseguia enxergar dentro. Então, ao abrir e ver quem emitia aquilo, encontra Lex Luthor.
Ele estava ali, vivendo com os mantimentos que guardou em caso de emergência. E o Superman tá feliz em vê-lo, porque nesse mundo, os dois não eram inimigos. Ao encontrar a Liga no satélite, Lex prova que pode ser confiável ao dizer as identidades de cada um dos heróis ali. E que esse segredo ele sempre soube. Afinal, Lex é o homem mais inteligente do mundo. Ao ser atualizado de tudo que aconteceu no último mês, Lex diz que concorda com as atitudes do Superman e quer se juntar ao grupo porque eles precisam de alguém com planejamento. A partir daí, Lex sempre gostou Lex de Luthor começa a criação de uma super pílula capaz de dar força equivalente à do Superman a um ser humano comum por alguns minutos. Assim, eles poderiam ter um exército temporário a qualquer momento e poderiam ter ajuda em qualquer parte do mundo. Ele cria isso na Fortaleza da Solidão, o lugar onde inclusive estão sendo mantidos os pais do Superman depois do sequestro que sofreram. Enquanto isso acontecia, Kalibak, o filho de Darkseid, percebe que na Terra os conflitos pararam. E achando que o Superman se tornou um fraco que não queria mais lutar, esse seria um ótimo momento para invadir. Com a aprovação do seu pai, ele leva um exército de parademônios através de um tubo de explosão que surge no meio de um pronunciamento do Superman sobre fazer o que vem fazendo em nome da paz. Mas na Terra, Kalibak percebe que as coisas são bem diferentes. O Superman não se tornou um fraco, ele se tornou impiedoso. Os dois se enfrentam e o Homem de Aço mata vários parademônios e mesmo Kalibak implorando, dizendo que se rende, o Superman não permite. Ele continua golpeando. O Superman cansou e sem outra escolha, ele mata Kalibak e todos os parademônios que surgiram ali. Assim como o Batman tinha dito antes, tudo começou com uma morte. E agora, o Superman tinha dizimado um exército. Mas isso não iria parar por aí. Pois é. Depois desse ocorrido, o Superman conversa com o Flash e pede a sua ajuda porque ele quer destruir todas as armas do mundo. Mas o Flash é meio contra essa ideia. O Superman quer destruir todas as armas do mundo, ok. Mas e depois? Por exemplo, o cigarro mata mais que armas. Pois é. Ele vai querer ir atrás de todos os fumantes? Depois disso ele vai atrás de quem ultrapassa jogando a velocidade rápida aqui, ó. Ele vai prender todas as pessoas que deixam um cachorro perigoso fora da coleira? Vai atrás de todos que não reciclam o seu lixo? O Superman realmente dava sinais cada vez mais que estava se tornando um extremista. Pois é. Enquanto isso, para continuar como equipe, o Batman precisa ganhar a confiança dos outros. Tanto que a caçadora começa a questionar as ações dele. Então o Homem-Morcego revela a sua real identidade, mostrando que é Bruce Wayne. Durante uma das ações dos aliados do Superman, o grupo do Batman consegue capturar a Mulher Gavião. Mas de repente, no satélite da Liga, surge uma outra Mulher Gavião também. Acontece que essa era na verdade o Caçador de Marte infiltrado para conseguir informações para o grupo do Batman. Só que Damian percebe, o que faz o Superman se irritar ainda mais com o seu velho amigo. Como retaliação, o Superman entra em rede mundial, em todo e qualquer dispositivo eletrônico. O Batman sabe o que ele está prestes a fazer, e com isso usa um protocolo de emergência que desativa o satélite da Liga. Mas mesmo assim, Lex Luthor e Cyborg trabalham juntos e colocam uma mensagem online. Batman é Bruce Wayne. O Superman revelou ao mundo a identidade secreta do seu antigo companheiro. E isso o obriga a deixar a mansão Wayne e consequentemente a Batcaverna. A Liga coloca o satélite em segurança agora na Terra. E em seguida, o Superman, levando Mulher Maravilha, Lanterna Verde e Flash, vão até a saída da Batcaverna pela cachoeira, onde encontram o Batman que diz que a Mulher Gavião já foi libertada. Ela surge no novo local do satélite na Terra, e Lex comprova que é a real Mulher Gavião. Então, ao confrontar o Batman, algo muito bizarro acontece. Ele sai voando.
Acontece que aquele era o Caçador de Marte mais uma vez, e isso era só uma distração para o verdadeiro Batman conseguir fugir dali. Um dos poderes do Caçador de Marte é ficar invisível, e assim ele consegue nocautear o Lanterna Verde. E de frente com o Superman, o Caçador diz que tá do lado do Batman porque sabe o que acontece com um planeta quando um tirano o controla. O mundo é destruído, assim como aconteceu com o seu povo. Só que nesse momento, a Mulher Maravilha o confronta partindo pra cima dele. O caçador começa a modificar o seu corpo e entra no corpo da Mulher Maravilha, mostrando que ele poderia destruir os seus órgãos de dentro pra fora se quisesse. Então ela começa a sufocar. E para salvá-la, o Superman toma mais uma medida drástica. Ele usa todo o poder da sua visão de calor. A Mulher Maravilha aguentaria o impacto, mas fogo é a fraqueza dos marcianos. Assim, o Superman cruza a maior linha possível. Ele mata um dos seus antigos companheiros. Ele mata o Caçador de Marte. O Batman revela que tem uma informação importante. Ele sabe da criação das pílulas de super força que vêm sendo produzidas por Lex. Assim, com a ajuda do presidente dos Estados Unidos, ele tem um plano e uma distração é criada. Os norte-americanos enviam vários navios e aviões de guerra em direção à Coreia. Assim, o Superman e a Liga iriam pra lá, enquanto o Batman e o seu grupo iriam pra Fortaleza da Solidão atrás das pílulas. O problema é que o Batman não sabia que os pais de Clark estavam ali também. O Superman vai até a Casa Branca e questiona por que o presidente ordenou um ataque na Coreia. Ele sabia do cessar-fogo. E é aí que ele percebe o que está acontecendo. O presidente sabia do cessar-fogo, então essa ação era uma distração. Ele voa o mais rápido que pode até a fortaleza e encontra o grupo do Batman, sem um raio negro que ficou no quartel esperando a volta deles. O Superman confronta o Capitão Átomo, um super ser extremamente poderoso que consegue combatê-lo até mesmo de igual para igual. O problema é que com esse conflito, uma parte da Fortaleza da Solidão desmorona, deixando o Arqueiro Verde preso junto dos pais de Clark, enquanto Batman e os outros ficam do lado de fora, tentando achar um jeito de tirar Oliver Queen dali. E Bruce diz que já tinha colocado um rastreador no capuz do arqueiro, para caso eles se perdessem no meio da confusão. Capitão Átomo e Superman têm um combate intenso, mas ele termina quando a Mulher Maravilha chega e rasga a pele do Átomo com a sua espada. Ele tem o poder de mais de 10 bombas nucleares dentro do seu corpo, e isso o faz perder o controle dessa energia. Então uma explosão extrema seria inevitável. Por isso, o Capitão Átomo, sabendo que vai morrer, leva o Superman junto para o espaço onde a grande explosão acontece. O Capitão Átomo morre. A Mulher Maravilha foi jogada de volta para a Terra com o impacto e ficou inconsciente. Mas o Superman continua vivo. Os raios de sol o recuperaram e agora ele volta para a Fortaleza da Solidão totalmente raivoso, pensando que o Batman levou seu grupo ali atrás dos seus pais. O Superman parte para cima do único que ficou preso ali dentro, o Arqueiro Verde, que começa a lançar flechas sem efeito nenhum. Uma das flechas rebate no corpo de Clark e isso afeta até mesmo seu pai, o que o deixa ainda mais nervoso. Mas isso deu oportunidade para que Oliver arrumasse a sua última flecha. O Arqueiro Verde joga o seu rastreador para fora da fortaleza, então quando o Batman recebe o sinal, ele vai atrás e percebe que na flecha estava junto uma pílula de super força. O Arqueiro Verde tinha conseguido, mas a Canário Negro já sabia que Oliver Queen não voltaria. E ela tinha razão, porque mesmo aterrorizando os seus próprios pais, o Superman espanca o Arqueiro Verde até a morte. Mas não precisa um soco já dá. No seu quartel, o Batman se teletransporta de volta para a Batcaverna, onde ele analisa a pílula. Mas o Superman surge ali ainda com o sangue do Arqueiro Verde nos punhos, dizendo que ele está atrás do real culpado de todos esses conflitos.
O Homem-Morcego tenta ganhar tempo enquanto faz o levantamento daquela composição, ao mesmo tempo que a informação é enviada para um servidor remoto. Só que o Superman tá tão furioso e já passou a linha do limite algumas vezes, então dessa vez não seria diferente. E no meio do combate, ele próprio quebra a coluna do Batman. Pelo menos isso deu tempo suficiente para que a análise terminasse. E isso vai dar uma pequena chance para que o Batman e os seus companheiros possam lutar e ainda ter uma esperança. Nesse instante, o Alfred aparece. Ele tomou a pílula depois de ter sido analisada. E é a vez dele revidar com a super força que adquiriu. Assim, derrubando o próprio Superman. O Alfred aproveita e pega o Batman nos braços, o leva pro teletransporte e partem finalmente pro seu novo quartel-general. No outro dia, o Superman faz um anúncio público dizendo que o Batman roubou uma arma super poderosa e basicamente declara guerra ao Homem-Morcego, porque ele vai fazer de tudo para manter a paz no seu mundo, assim como prometeu a Lois Lane. Nem que seja a todo custo. Nem que ele tenha que passar dos seus limites. Nem que ele tenha que acabar com o Batman. E é desse jeito que termina a história. Essa história engloba todo o ano 1 de Injustiça, antes mesmo da história do jogo começar. Então a continuação segue exatamente no próximo vídeo, no ano 2. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Pô, que história, hein? Ah, maluco! Mas, acho que é uma coisa que todo mundo pensa, né? O que aconteceria se o Superman realmente utilizasse toda a sua força pra subjugar alguém? Ou subjugar o planeta? Por que no filme mostra, todo mundo tem, quando ele aparece, né? Por que o pessoal tem medo do Superman, quer levar ele preso, quer não sei o quê? Porque o pessoal tem medo da ameaça que ele pode ser para a humanidade. Porque olha a força que o maluco tem. Caramba, não tem. Que história, hein? Isso aí é o ano 1, hein? Galera, se querem ver o ano 2, taca ali o like aqui nesse vídeo. Bora aí, vamos ver junto. Nosso amigo aí do Nerd All Stars aí, ó, explicando aí, ó, maravilhosamente bem, com... Cara, imagens que impactam realmente, que a gente fica por dentro da história. Muito, muito bem feito. Que trabalho maravilhoso. Galera, não esquece também, ó, de se inscrever e prestigiar aqui o nosso amigo. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Nerd All Stars. Fui!